resisto. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa aula, né, especial, cujo tema é Notícias do que seríamos nós, patrimônio cultural, classes sociais e jornalismo. Essa aula é baseada num texto que eu e Tiago escrevemos, né, e publicamos num site chamado Clique Museus, com o mesmo título. Tiago, nós vamos falar sobre o conteúdo desse texto que a gente escreveu e problematizar um pouco sobre essa relação que é muito pouco problematizada na área de museologia, né, na área do patrimônio, dos pesquisadores que atuam na área de patrimônio cultural no geral, e a repercussão disso no jornalismo, né? Então, a relação entre patrimônio cultural com jornalismo e o componente das classes sociais, ele é muito pouco problematizado por pesquisadores, enfim, pelo meio acadêmico que se dedica a essa área, né? Ou alguma dessas três áreas, né? Que a gente aqui está falando de uma intersecção. E aquilo que foi o nosso, digamos assim, o gatilho para a gente pensar essa questão, né? Foi não apenas nossas conversas, mas também sobre uma notícia, né, na verdade, duas notícias jornalísticas, fatos jornalísticos, que é a derrubada de dois casarões históricos, né? Um em Natal, ali no centro da cidade, de arquitetura neocolonial, e o outro casarão, um casarão em arquitetura eclética, na cidade de Caicó, né? Onde, inclusive, se situa o Museu do Seridó, que pertence ao FRN, e é onde o Tiago Tavares, que é doutor e historiador, né, doutor em ciências sociais e historiador, trabalha. Ao longo da fala de Tiago, né, eu vou aqui passando para vocês as notícias, né, relativas a esses dois episódios, e passando fotos, os registros da derrubada desses dois casarões, tá certo? Para ilustrar também um pouco aqui a fala de Tiago. Enfim, Tiago, também você fique livre se você quiser projetar também alguma coisa, enfim, fique à vontade. Tá certo, gente? Vocês podem fazer perguntas tanto pelo chat, como também podem fazer perguntas oralmente, basta levantar aqui a mãozinha, enfim, ou solicitar no chat, que vocês podem participar e tirar suas dúvidas. O que é extremamente... aqui nós estamos majoritariamente, né, são estudantes de jornalismo. Então, vocês serão instados, enquanto profissionais de jornalismo, a fazer matérias sobre preservação do patrimônio histórico, né, sobre derrubada de casarões, monumentos, né? E creio que esse conhecimento da aula de hoje vai ser, assim, fundamental para que você possa fazer boas reflexões nas matérias que vocês fazem, seja matérias de TV, ou seja matérias no jornalismo impresso, seja matérias no jornalismo online, porque aqui, como exige, né, de uma universidade pública, gratuita e de qualidade, vocês estão tendo acesso a conhecimentos que não são debatidos em outros âmbitos, né, em outras instituições, em outros cursos, né, e, inclusive, não é debatido, não é problematizado nem sequer em outras disciplinas, tá bom? Então, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Então, feitas essas apresentações, Tiago, a palavra é sua, fica à vontade. Bom, pessoal, boa tarde a todo mundo. Inicio agradecendo ao professor Adriano, né? E também pela parceria na escrita, pelo convite para a gente ter essa conversa, mas também pela parceria que a gente fez para a escrita dessa matéria aí que está na tela
Não é matéria, né, Adriano? Me corrija, comece me corrigindo aí. É, né, é uma espécie de. Porque Tiago costuma chamar de matéria, né? E eu digo sempre para ele que matéria, nós chamamos de matéria jornalística, né? Nesse caso aí, é um pequeno ensaio, né? Tecnicamente falando, é um pequeno ensaio sobre essa problemática do patrimônio cultural, classes sociais e jornalismo. Quando ele fala matéria, me causa um tilt assim na mente, porque como não é uma matéria jornalística propriamente dita, aí eu fico com um tilt assim na mente, aí eu digo para ele, eu fico fiscalizando para ele não chamar matéria, mas enfim, que vale é o conteúdo. Pronto, feita aí a devida correção, né, para já não começar ensinando nada errado. Né? Então, esse texto que a gente fez, né, essa parceria, eu gosto bastante, foi muito interessante as conclusões que nós chegamos e os pontos que nós intercruzamos para dialogar com áreas que muitas vezes não dialogam tanto, né? Jornalismo, patrimônio cultural, sociologia, museologia, né? Tudo isso está aí no texto que a gente fez e eu gostei bastante do resultado, assim. E algumas pessoas leram esse texto, deram um retorno interessante, gostaram e tal. Pois bem, agradeço vocês também que estão aqui, né? Seja pelo interesse pelo tema ou pelo interesse na presença, qualquer que seja a razão, agradeço a atenção aqui dada e vamos conversar um pouco sobre isso. A ideia é mais, já que Adriano também escreveu o texto e vocês são estudantes de comunicação social, né? Que a gente faça mais uma conversa do que propriamente eu só falar e tirar dúvida, mas que a gente vá criando aqui uma interação, né? A partir desse desenrolar, que basicamente seria a questão de patrimônio, de luta de classes e o jornalismo, né? Que eu vou deixar mais a cargo de vocês e de Adriano. E a gente pode começar conversando sobre patrimônio, né? Essa palavra que tem uma origem latina, remete ao Império Romano. Esse pátria aí vem de pater, né? Pater de pai. Então é aquilo que passa de pai para filho, essa ideia de patrimônio. Recentemente tem sido questionada, né? Um tempinho atrás tem sido questionada pelo tom de até machista do termo, né? De ser algo do pai, do homem, que passa, que passa. Então, toda a questão patrimonial que envolve a sociedade está ligada a esse termo que vem do que passa de um homem, né? Para a sua prole, para os seus filhos. Vários termos, inclusive, da sociologia vêm também do latim, né? Eu falei agora de prole, proletário também vem do latim, né? Vem de prole, aqueles que só têm a sua prole para deixar para o mundo, né? Não tem recursos e tal. Patrimônio também é uma palavra assim. Só que a palavra estava tão consolidada que acabou ficando patrimônio mesmo, né? A gente tem a crítica ao termo, se tentou colocar fratrimônio, alguma coisa relacionada a irmão e tal, mas não colou muito devido ao termo estar muito consolidado, né? E outro exemplo para a história também, uma coisa nesse sentido, né? Você colocar que a partir da escrita que a humanidade começou a produzir história reflete um preconceito muito grande com as pessoas que não são letradas, que como se a humanidade fosse menor antes da descoberta da criação da escrita, quando na verdade nesse período a gente dominou o fogo, povoou o mundo, a própria espécie surgiu, então é história também e hoje os historiadores, nós historiadores não temos essa concepção tão etapista, né? Quer dizer, a pré-história é importante, mas o termo continua sendo usado da mesma forma que patrimônio, né? Então, patrimônio tem essas ressalvas aí, porém a palavra é usada até hoje e tudo indica que continuará sendo usada, tá bom? Então, a questão do patrimônio, ela tem uma origem, assim como também e fazendo a definição de patrimônio, né? Falei aqui da questão etimológica e tal, da crítica do termo, e da consolidação desse termo, apesar de suas críticas recentes, mas o patrimônio é justamente tudo aquilo que é considerado o bem de uma sociedade, que reflete a memória de uma sociedade, a memória coletiva, e que reflete a história dessa sociedade, que conta essa história da sociedade, pode ser material ou pode ser imaterial, e a proteção que o Estado dá a esses bens. Né? Então, a questão patrimonial remete a isso, aos bens em si e a proteção que o Estado, por ser um ente organizador da sociedade, né,
dá a esses bens, que foram considerados por estudiosos, etc., e por uma tradição oral também, não necessariamente especialistas, reflexo de uma memória, de uma história, de um dado povo. Tá bom? Então, tem essa questão etimológica, tem a questão conceitual, e a gente pode falar um pouco também sobre museus e sobre as modificações que o museu sofreu ao longo da história, né? Porque museu também é uma palavra que remete à antiguidade, né? Quando a gente fala Império Romano, a gente fala aqui da antiguidade, né? No caso da antiguidade clássica, tanto Grécia quanto Roma. Então, a palavra museu vem da Grécia, tem a ver com musa, né? com as musas, era o templo das musas. Porém, a gente não pode bater o martelo que foi mesmo, a concepção do museu foi da antiguidade, porque podemos pegar um termo mais, aliás, um tempo mais próximo nosso para pensar essa instituição. Né? Isso vai ser importante para as questões que eu vou trazer mais para frente, mais próximas do tema. Mas eu acho interessante a gente localizar esses debates mais contemporâneos da museologia, de patrimônio, de museu, etc. Tá bom? Então, da mesma forma que a gente pode pensar a globalização, né? Eu posso perguntar aqui a vocês, quando começou a globalização? Seria uma pergunta retórica, mas eu gostaria de fazer de fato a pergunta. Alguém poderia dizer quando começou a globalização? Não, ninguém? A globalização ela começou de fato quando houve a primeira revolução industrial, mas eu acho que as coisas, elas, independente disso, sempre tiveram em constante evolução. Então a gente pode dizer que sempre houve uma globalização, porque sempre houve evolução. Mas começou de fato na primeira revolução industrial. Tá, beleza. Pronto. Ele deu uma resposta bem interessante, né? Deu um tempo alongado para a globalização. A gente pode dar um tempo mais alongado ainda, que seria as navegações, quando de fato os continentes começaram a se interligar, né? No século XVI, Tiago, as grandes navegações da expansão marítima. no chat, Pedro fez essa observação, né? Que poderia ter sido nas grandes navegações. Tá. O interessante é que essas não são as respostas mais clássicas, pelo menos quando eu estudei globalização. Acho que você também, né, Adriano? A gente aprendia muito que globalização começava com a queda do Muro de Berlim, em 89, dissolução da União Soviética, 91. Né? Você vê o ótimo nível dos meus alunos. Né? Mas essas respostas também estão corretas. O que muda é a dimensão, a dimensão do grau de especificidade. É isso que eu quero levar para o museu. Então, se a gente fala na globalização nesse sentido mais preciso de dominância dos Estados Unidos, né, do fim da Guerra Fria e consequentemente, uma nova reorganização geopolítica mundial com o neoliberalismo, etc., se refere ali ao final dos anos 80 e início dos anos 90. Mas se a gente pega e amplia isso, né, a gente pode chegar nas grandes navegações, que foi a interligação, que é uma resposta geralmente um pouco mais rara, né? Mas como você colocou aí, o nível da turma é alto e já alcançaram essa resposta. Mas quem falasse também ali em anos 90, não estaria errado, não. Estaria nesse sentido mais preciso. Então, o museu é a mesma coisa, né? A gente tem essa concepção, essa etimologia da palavra museu, que vem de musa, que era o templo das musas e tudo mais, Clio, etc., que no caso é a musa da história, né? Mas a gente tem um museu mais moderno, um museu no sentido tradicional que a gente tem. Então, é um museu tradicional, um museu no sentido que nós temos hoje, não tem muito a ver com o museu no sentido que a gente tinha como Templo das Musas, né? Então a palavra foi mudando de sentido ao longo do tempo, às vezes se referia ao lugar de estudo, chamavam museu, mas como nós conhecemos hoje, um lugar que você vai, olha as coleções, olha obras de artes, etc, etc, você tem ali o século XVIII, né? O século XIX, o século pós-Revolução Francesa, final do século XVIII e século XIX, de consolidação das nações. Então, foi ali também com a unificação da Alemanha, unificação da Itália, von Bismarck, essas questões de criação das nacionalidades. Né? É aí que você tem a questão do museu,
para dizer o seguinte: olha, a gente aqui e um cara lá no extremo sul do país, lá com a fronteira com a Argentina, e alguém lá no norte, na fronteira com Colômbia, por ali, tem que ter alguma coisa a ver. Essas quase infinidade de quilômetros faz com, não impede que tenhamos algo em comum, que seria essa nacionalidade. Antes da noção de nação, aquilo que você não via, que você não ouvia, as pessoas que você não via, você não tinha identificação nenhuma com elas, né? Nunca viu na vida, mas a partir da noção de nação, você começa a criar uma interligação imaginária. E para isso você precisa de uma arte nacional, de uma noção de nação, de uma noção de que há algo em comum. E aí vai a língua, os símbolos nacionais, etc, etc. E, consequentemente, o museu tem um papel nisso, tá certo? O museu contemporâneo que nós temos tem a ver com esse projeto de nação. É tanto que o Museu Nacional, né, o Museu do Ipiranga, foi nesse tempo também, foi no século XIX, né, quando estava se consolidando o Império. Então, o museu cumpre esse papel, sobretudo na França, tá certo? E aí vai um outro estágio, que começa a ser um processo de reflexão e a criação da museologia, né, como uma área, porque o museu ele era algo muito ligado a esse projeto de nação, inicialmente, e depois começa-se, como todas as áreas, né, como qualquer área, a ter uma certa, eu não vou dizer evolução, mas eu vou dizer modificações ou até ficando mais complexa. Elas vão ficando mais complexa, encontrando problemáticas contemporâneas, né? As ciências, elas respondem a problemas de seu tempo. Se vocês forem ver as questões filosóficas que são suscitadas, elas remetem a questões que estão sendo vivenciadas pelas pessoas, pela sociedade, etc, etc. Sempre nesse sentido. Você está tentando colocar na tela, Adriano? Estou com... Você está colocando... você está ok, beleza. Você está colocando algumas palavras. Pensei que você estava tentando colocar o nosso artigo no texto. Não, mas você já colocou, entendi. Tranquilo isso? Então, todas as áreas vai passando por modificações. A museologia é uma área bastante recente, né? A museologia é uma das áreas mais recentes que existe, junto aí com a psicanálise. Ela surge depois da sociologia, que já é uma área bastante recente, do século XIX. A museologia praticamente se desenvolveu no século XX. E ela passou por uma mudança, por uma ampliação bastante interessante e muito grande nos anos 70, né? Influenciada também por Paulo Freire. Tem um evento muito simbólico desse período, que é a Mesa Redonda do Chile, de 72. Ia ser até no Brasil, mas aqui, como a gente estava no regime militar, né, acabou acontecendo no Chile, esse evento que é muito simbólico para a museologia mundial. Então, começa-se a fazer várias reflexões. E seria muito complexo eu entrar nessas reflexões todas, levaria muito tempo para conversar sobre todas essas mudanças que houve na área. Mas vocês imaginem o seguinte. Pronto, veja essa imagem aí que Adriano colocou, né? A museologia mais tradicional, você vê isso, tá certo? A museologia mais contemporânea, ela desloca o objeto. Então, a museologia do século XIX chegava aqui na América, na Ásia, na África, e via com olhos de algo exótico, né? Nós éramos exóticos para os europeus, né? Então, tinha a questão etnocêntrica. Você pegava objetos de uso cotidiano, você descaracterizava ali aqueles objetos, simplesmente colocava na parede e as pessoas olhavam aquilo, olha, quão isso é exótico, quão isso é diferente. Só mudar aqui rapidinho, para ver se eu consigo carregar o computador. Eu tenho um problema que não estava carregando. Assim. Vai ficar meio estranho assim, mas enfim. Deixa eu ver. Acho que vai dar certo agora. Pronto. Então, esses objetos eles eram colocados de modo meio exótico, que é mais ou menos umas etapas, umas mudanças clássicas da museologia e do museu.
O museu começou com a partir de algum povo. Você pega um objeto e a partir daquele objeto você faz a museologia. Você faz de europeus para europeus, de acadêmicos para acadêmicos, etc. Então, com o tempo, a museologia começa a querer integrar as pessoas e dizer, olha, se a gente está falando desses povos, eles também têm que visitar os museus. Então, começa a fazer uma museologia para indígenas, museologia para comunidades periféricas, museologia para, principalmente para indígenas. O Museu de Antropologia do México é o maior exemplo disso, certo? E a museologia mais contemporânea e a mais aberta e a mais social já vai de uma museologia com, não mais a partir de, não mais para, mas com. Quer dizer, que essas comunidades que são os temas participem, né? E elas também possam contar a sua história, que elas possam também participar da concepção de exposições, etc, etc. Então, todas essas discussões elas foram amadurecidas e foram amadurecendo durante o século XX e continuam até hoje. No Rio tem o Museu do Despejo e tem o Museu da Maré. São dois exemplos assim muito bons para pensarmos essas questões, essas mudanças do museu. Você veja que o Museu do Despejo, uma comunidade foi despejada, especulação imobiliária, etc. e tudo mais, né? Gentrificação, e todos esses processos urbanos que acabam excluindo as pessoas. Elas começaram a pegar as peças dela, de casa, de roupa e tudo mais, e fazer exposição ali na rua, no despejo. E aí virou o Museu do Despejo. Um museu sem parede, um museu sem entrada, um museu sem quadros, um museu sem curadoria. Então, o museu se ampliou muito, a concepção de museu se ampliou bastante. O Museu da Maré também é um ótimo exemplo de uma museologia que é bastante inovadora. A própria população da Maré, né, que é uma das maiores comunidades do Rio, das maiores periferias do Rio, eles que criaram esse museu, o Museu da Maré. E toda a vida que a gente vai pensar na museologia, a gente sempre pensa uma coisa muito cronológica, assim, muito. Vamos contar a história, por exemplo, do Museu da Maré. A gente pensa, o que é que eles fizeram? O início, anos 40, anos 50, depois anos 70, 80, como é que está a maré hoje, tal, né? Esse tempo bem sequenciado. Só que eles fazem uma coisa muito interessante, assim, eles criam os tempos, não são tempos bem cronológicos. Eles criam assim tempos de festa, né? Aí tem várias festas, seja de hoje, seja de tempos atrás e tal. Aí tem um tempo lá que é muito interessante que eles criaram assim de modo muito criativo, muito inventivo, né? Que é o tempo do medo. Aí o tempo do medo você tem lá a sala e você tem umas palafitas. A comunidade surgiu em palafitas. E essas palafitas as pessoas podiam andar, crianças e tal, pisar, quebrar e morrerem afogadas, né? Então você tinha esse tempo do medo. E depois juntaram várias pessoas da comunidade e foram pegando cápsulas de balas e montaram um aquário assim com várias cápsulas de bala quando começou o tráfico a ser muito recorrente na região. E aí já décadas depois, mas estava nesse tempo do medo, né? Que não é um tempo cronológico, mas esse tempo do sentimento ali que compartilha o medo. Antes era a palafita, depois passa a ser a violência urbana, o crime, a própria violência policial, etc, etc. Então você vê que é uma museologia que se renova e que parte de princípios diferentes daquele museu que a gente falou ali do século XIX, tá certo? Eu tenho alguns pontos aqui. Então, o objeto não é mais o centro da museologia, não é mais você olhar na parede, mas o objeto ele é um meio para você contar a história de alguém, de uma comunidade. Tem um museu que é o Museu da Pessoa, que nem objeto material tem, são narrativas, né? Qualquer um da gente aqui, inclusive, pode gravar a história e fazer parte do acervo do Museu da Pessoa. É um museu de narrativas, de vida, de biografias. Esse museu seria impensável nos anos 20, no século XIX. Né? No século XIX, de forma alguma, porque não teria tecnologia nem para fazer a gravação, né? Mas seria impensável, enfim, nos anos 50, alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Então, dito isto,
a gente começa a fazer processos na museologia de reflexão com caráter histórico, sociológico, que antes não tinha, né? A museologia se centrava em organizar as coleções, e como os museus começaram a crescer, antes eram só amontoados de peças exóticas, começou a ter caráter nacional, como eu falei, cumprir esse papel de estabelecimento das nações, e com o tempo, o século XX, começa-se a fazer reflexões sobre o museu. São muitas, eu quero destacar aqui duas estão relacionadas e a lógica é mais ou menos a mesma, que é o processo de musealização, né, e o processo de patrimonialização, para a gente já ir chegando mais especificamente no nosso tema. A patrimonialização e a musealização é nada mais do que o que torna, que conflitos, que forças, que fatores permitem tornar algo patrimonializado ou musealizado. O que eu quero dizer com musealizado? Por exemplo, essa caneta aqui, a função dela é escrever. Ela foi produzida para escrever e essa é a sua função primeira. Tá certo? Assim como eu poderia ter uma arma aqui e a função dela seria atirar, né, ferir ou matar alguém, se defender, etc. Enfim, a função de uma arma de fogo. Só que, veja, vamos pegar o exemplo do Vargas, né, que cometeu suicídio. Aquela arma, ela perdeu a função dela, perdeu, entre aspas, de atirar. A função dela não é mais de atirar. A função primeira dela agora é contar a história de Vargas, refletir sobre essa história, servir para atrair gente para um museu, etc. Ela virou uma peça de museu, ela foi musealizada. Ela tinha uma função comum, que era atirar, e ela passou a ser um objeto que remete a Vargas. Ninguém vai pensar naquela arma para, eu quero pegar essa arma aqui para me defender ou para atirar em alguém. Ela não, a razão de existir dela principal não é mais essa. Ela perdeu essa função. Da mesma forma que essa caneta, se tivesse assinado alguma coisa, a independência de algum país, por exemplo, ela perderia a função de escrita e aí adquirir um processo de peça de museu, de remeter a uma história de um povo, a uma memória, etc, etc. Esses processos de musealização, de patrimonialização, eles estão ligados a processos políticos e sociológicos, não é? É de alguém, de algum grupo dizer, isso deve ser contado, isso é o que nós somos, isso é o que nós devemos ser, isso é o que as pessoas devem lembrar de nós no futuro. Então, sempre é algum grupo que quer falar por toda a sociedade, não por um grupo. Daí que reside o componente ideológico, né? Então, tá aí a famosa... Então, essa é a questão primordial para esse componente sociológico, né? O que é que esse grupo... Tiago, para uma pergunta, e assim, uma observação, na verdade, que certamente você vai poder acrescentar bastante. É interessante que nós vemos um objeto que é absolutamente comum, né? Porque na aula de comunicação e artes visuais, nós, por exemplo, vemos um mictório, né? Que foi, digamos assim, musealizado, né? Que você tem se tornou uma peça de museu, né? Da exposição que Marcel Duchamp mandou para uma exposição em Nova York. E tem uma foto que eu mostro aos meus alunos que as pessoas assim olhando algo que é uma peça boba, uma peça que é um mictório, um negócio simples, um negócio, né? Como se fosse algo de outro mundo. Então, nesse caso aí, eu acho sempre interessante isso. Quando eu vou em determinados museus, ver utensílios absolutamente banais, quer dizer, uma arma dessa, creio eu que ela tem o cabo de madrepérola, né? Que era aquelas armas de antigamente. Qualquer antepassado nosso, talvez, tenha tido um revólver desse jeito, assim, alguma coisa nesse sentido, que foi perdido ao longo da história da família de cada um de nós. E aí, nesse caso, a gente tem protegido por uma redoma, com destaque, polido, e às vezes nem faz nenhum tipo de polimento, porque se perde as características originais, né, quando faz algum tipo de tratamento. Eu acho sempre isso muito interessante, como se sacraliza, vamos dizer assim,
não sei se essa palavra seria mais adequada, um objeto assim tão prosaico, né? Enquanto leigo na área de museologia, eu sempre acho isso muito interessante, né? Sim, sim, exatamente. Bem lembrado o exemplo do. Aí a gente pode fazer também uma reflexão junto com outro artista, né? Que era o do cachimbo. Isso não é um cachimbo, era o desenho de um cachimbo, né? Quer dizer, vira uma outra coisa, vira uma outra lógica, tem uma outra funcionalidade. Embora aquele era, de fato, não era um cachimbo, porque era uma pintura de um cachimbo, né? De quem era? Era do. Agora eu esqueci o nome dele. Isso não é um Do cachimbo. Magritte. Do Magritte, exatamente. Então é isso, os objetos eles vão se metamorfoseando em outras coisas a partir das relações que eles estão imersos, né? Vão adquirindo outros usos, outras funções, e esse processo sempre é bom ser entendido dentro da dinâmica dos poderes na sociedade, né? Com as três dimensões temporais, né? Passado, presente e futuro. Porque o passado é do passado que se bebe isso, né? Os grupos de poder eles legitimam sua força muito se ancorando no passado. Se você observar o nazismo alemão, vai perceber claramente que havia uma questão de se ligar ao Império Romano, de se ligar à Antiguidade Clássica e tal, né? E de que ali seria um outro Reich, que já teve um antes no passado, né? Ali não era o primeiro Reich, era o terceiro Reich, né? Sempre se procura dar uma continuidade, se procura um elemento do passado. E, evidentemente, esse elemento do passado ele é distorcido, ele é usado a favor do presente. A luta conseguida no... Tá aí o famoso mictório, né? Tem o Ar de Paris também, que é muito engraçado. Cápsula ali, o Ar de Paris. Tem a luta no presente, porque você pega o elemento do passado, mas é no presente que você vai colocar essa peça no museu, é no presente que você vai criar uma notícia no jornal dizendo que tal peça foi transferida para uma instituição, tal exposição está aberta. É no presente que se dá essa patrimonialização, musealização. Certo? O passado nunca tem importância por si só, né? Porque os mortos não levantam, como diria o Dylan, né? Você tem que ter forças do presente que manipulam esse passado. E não é o passado pelo passado, é o passado para objetos, objetivos do presente. Então, na ditadura militar, uma exaltação da independência, é claro que não era para fortalecer a própria independência em si, mas para fortalecer o governo do presente, o governo ditatorial, o governo de Médici, etc. Né? E aí usavam esses elementos para fortalecer a si próprio, né? Para dizer que aquilo era uma espécie de continuidade, para dar força, legitimidade. Então, nunca é o passado por si e nunca é o passado usado por ele mesmo, para ele mesmo, é um passado usado para o presente. E porque aí onde entra o futuro? Porque a concepção é de que você está mobilizando o passado com forças do presente, para uso no presente, para que e aí é uma ilusão, porque nunca ocorre dessa forma, para que no futuro aquela sua imagem que você está criando, seja a imagem que vai prevalecer. E aí volto para a questão da herança que eu tinha conversado no início, né? O sentido de patrimônio como herança, é o que vai ficar. E por que é uma ilusão? Porque as dinâmicas sociais mudam e as coisas vão desmoronando, como vemos na matéria literalmente, e vão mudando o sentido, né? Então, o sujeito, por exemplo, aquela avenida ali, né, Bernardo Vieira, mudou de nome, né? Aí foi para como o pai de Flávio Rocha, né? Nivaldo Rocha. Nivaldo Rocha. É uma lógica de você tem poder no presente, o sujeito, Bernardo Vieira, remete o poder colonial, que foi fragmentado. Ele achou que, não estou dizendo que na época dele ele imaginava que tinha uma avenida com o nome dele, não é o caso, mas ele achou que o poder, de alguma forma, eu vou transmitir simbolicamente para a eternidade. E é a ilusão que o Nivaldo Rocha tem hoje, né? Mas daqui a 100, 150 anos, virá um outro Nevaldo da vida, e nessas disputas de poder as coisas vão modificando, vão se perdendo, né? Não, não é de modo algum eterno, né? Porque a sociedade ela é dinâmica, ela
ela está em constante processo de lutas e tal, né? Entre classes sociais e entre frações de classe, que é uma coisa que também a gente vai conversar aqui. Adriano, se eu estiver me alongando, eu posso ser mais breve para ficar mais tempo com a gente. Tranquilo. Tá certo? Então, nesse sentido, a classe ela toma para si essa questão patrimonial para se representar, para legitimar o seu poder e, ao mesmo tempo, para se universalizar. É como se os valores de um determinado grupo eles acabassem virando os valores de toda a sociedade, do grupo mais forte, evidentemente, né? A Idade Média, isso é muito claro. Como a Igreja Católica tinha muito poder, junto com a nobreza, e toda a lógica de funcionamento da sociedade orbitava em torno dessas ideias. As pessoas achavam que era muito comum a imobilidade social. Ora, se eu nasci uma coisa, eu vou morrer essa coisa, evidentemente, né? E quando a burguesia cresce, se desenvolve e toma o poder, né? O símbolo disso é a Revolução Francesa, há uma ideia de mobilidade social, de liberdade, mas é uma ideia de liberdade para esse grupo. Entende? É uma ideia de liberdade para esse grupo, não é uma ideia de liberdade universal, embora ela se travista de universal, mas ela é para um grupo. Sempre umas ideias, sempre um poder exercido é para um grupo, da mesma forma que um governo, né? Ah, tal governo foi ruim, tal governo foi bom. Bom, o governo é bom para um grupo e ruim para outro, né? Daí você veja, pronto, a pirâmide aí da sociedade medieval. Você tem ali o clero, né, a igreja e tal. Então, a ideia de livre iniciativa, de liberdade individual, etc., ela não fazia sentido nessa estrutura social. Então, ela não tinha alcance nenhum. Porque para quem é interessante essa ideia de acumular, mudar de status, liberdade, etc., para a burguesia, que não tinha nome, consequentemente, na sociedade medieval não tinha poder, mas estava começando a acumular dinheiro, estava começando a acumular poder, e chegou um determinado momento que essa classe, que no início da Idade Média não tinha força nenhuma, fica maior do que a própria estrutura social que ela está inserida. E essa estrutura social ela não dá mais conta da burguesia. E, evidentemente, ela desmorona. Né? Desmorona. E ao desmoronar, quais são as ideias que vêm? Mobilidade social, livre iniciativa, etc, etc, etc. Né? Porque aí é a questão da ideologia, né? Ou seja, essas ideias de livre iniciativa, de liberdade, nesses termos, elas querem ser universais, mas elas representam um dado grupo social, um determinado poder. Da mesma forma que o patrimônio. O patrimônio quer representar todo o Brasil, quer representar todo o estado ou toda a cidade, mas representa um grupo que quer se quer universal. É tanto que se você perguntar a algum grande empresário se ele tem, por exemplo, liberdade quem faz muito essa brincadeira é o José Paulo Neto. Se perguntar ao grande empresário se ele tem liberdade de aparelho, de fato ele tem, né? Ele vai lá, fica na Champs-Élysées, né? Não precisa nem alugar nada, tem um imóvel dele lá. Agora, se você perguntar a gente aqui, os trabalhadores, você tem liberdade? Ninguém está prendendo teu passaporte, né? A gente pode falar mal aí do governo, pode falar o que quiser, vai lá na rede social, fala o que quiser. Ninguém vai aprender passaporte. A maioria das pessoas sequer tem passaporte para ser apreendido. Mas cadê a liberdade de passar um ano lá na França, visitando a Torre Eiffel, o Louvre todos os dias, volta quando quer? A liberdade ela é de um determinado grupo, né? Da mesma forma que o patrimônio. Da mesma forma que o patrimônio. Então, as classes elas se colocam de modo a produzir um patrimônio que representa a sociedade, sendo que vem dessa classe. Tá certo? Daí vem a questão do patrimônio que a gente pegou, né? Você tem um casarão lá em Caicó, que era de um coronel Celso Dantas. O nome da rua do casarão Adriano, tu lembra o nome da rua? Não, mas eu posso ver aqui. Não precisa ver, não. Dedução. O dono do casarão era Celso Dantas.
Uma chance, qual é o nome da rua? Hã? É algum Dantas. Celso Dantas. Celso Dantas, muito bem. Que Pois é, podia ser o nome de um descendente dele, alguma coisa assim. não, o Celso Dantas era dono do casarão, e o nome da rua é Rua Celso Dantas, tá certo? Então, as pessoas ali ao entorno absorvem essa questão patrimonial e se veem como reflexo daquilo por influência de uma ideia dominante, de uma fração de classe dominante. Porque elas não fazem. Olha, o casarão é muito bonito, inclusive, né? É, estilo eclético, arte deco, né? É arte deco, Adriano? Não sei. Rapaz, meus alunos estão mais do que preparados para analisar a arquitetura desse casarão. Hein, gente? Vocês estão vendo elementos de que arquitetura, galera? Vamos lá, pessoal, a gente está na frente de uma visita, vocês têm que me orgulhar. Vocês estão na frente de uma visita. Olha, não me deem vexame na frente de visita, gente. Que estilo vocês veem aí predominante? Olha que eu venho fazendo propaganda de vocês, falo muito bem de vocês. Não façam insatisfeita comigo. Vocês não responderam é porque estão com vergonha, rapaz. Muito bem, Larissa. Larissa aí salvando a timidez da turma. Art Deco. Gente, esse casarão, ele é de arquitetura eclética porque tem vários estilos, né? Nesse casarão, não é um Art Deco puro. Mas, assim, um elemento predominante que está na cara, visivelmente, é Art Deco. Tá? É visível que um elemento predominante é Art Deco, mas ele não está em estado puro. Tem outras vanguardas, enfim, outra estética aí de outros movimentos estéticos. Muito bem, a palavra é sua. Pronto, feito o esclarecimento, né, de Art Deco com alguns elementos outros. Esse casarão, então, ele foi demolido, né? Foi demolido ano passado, anos recentes. E aí gerou uma certa comoção e tudo mais. Só que ele representa justamente e vamos começar a usar esse termo fração, porque ele é preciso para que a gente compreenda a dinâmica do processo, né? Ele é de uma fração da sociedade que já não está tão, que já não ostenta o mesmo poder de outrora, né? Até porque se sustentasse, esse patrimônio jamais viria ao chão. Aí tá assim, não tá exatamente assim, tá quase assim, não tem mais nenhum resquício de parede, né? A obra está embargada e não se pode construir nada e tá só essa base, né? Tá só a base. É, e aí, essa fração, ela tá um pouco, mas não tão no poder, que ela responde a uma outra formação social, não, a uma outra época, não é? Uma época colonial, imperial. E você tem uma outra fração da burguesia, veja que são frações da mesma classe, frações da burguesia, mas contemporânea, né? Mas não ligada a famílias tradicionais, etc., não ligada a um período colonial. O que a gente chamou no artigo dos novos ricos, né? Tipo um Eduardo Eletro da vida. Era Eduardo Eletro o nome? É Ricardo Eletro, né? Ricardo Eletro, né? Tipo um Ricardo Eletro da vida, né? E aí, que não quer saber de patrimônio nenhum, quer botar no chão e construir lá um quadradão para vender sofá e cama e geladeira, né? Essa é a intenção desses novos ricos. Então você vê duas frações. Essas pessoas que se identificaram são quem? São pessoas ligadas aí à universidade, a pesquisadores, e aí é onde entra a mídia, né? Uma mídia mais esclarecida, uma mídia mais que dialoga ali com a intelectualidade, né? E critica a derrubada do patrimônio, fala da questão da perda da memória, leva esse debate. A mídia hegemônica tem um pouco isso. Quando eu falo da mídia hegemônica que leva esse debate, eu não me refiro aqui à papinha, né? Não vou cometer o sacrilégio de dizer que papinha tem algum tipo de relação com alguma intelectualidade, né? Obrigado aí, Tiago. Mas existe uma imprensa que é ligada, inclusive, à arquitetura, né? Ao pessoal de arquitetura, ao pessoal que pesquisa,
as pessoas, pesquisadores mesmo, não acadêmicos, não necessariamente acadêmicos. Então, toda nesse ponto, gente, nesse ponto do patrimônio, está ligado ao recebimento dessa influência, dessa fração enriquecida, né? Dessa fração de classe mais tradicional, tá certo? Porque, vejam, elas não representam, elas não se veem nesse patrimônio, se veem de modo ilusório, mas elas não estão representadas nesse patrimônio, visto que esse patrimônio diz respeito a um domínio colonial, né? Que muitas vezes quem está defendendo esse patrimônio, o tataravô foi escravizado pelo cara que ergueu o casarão, né? E de modo algum aqui eu estou advogando para que essas coisas sejam derrubadas, estou só estabelecendo a reflexão e que, evidentemente, se fosse para o meu gosto, ele não seria derrubado, seria transformado em alguma coisa, alguma casa de cultura popular, etc. Teatro, enfim, museu, o que seja. Né? Mas a gente faz a reflexão de como funciona essa dinâmica ideológica. Né? Então, essas classes, essas frações, elas influenciam, porque elas são dominantes, e influenciam, e essa específica, mais tradicional, influencia através da mídia, né? Que faz toda a perspectiva como se esse patrimônio fosse, de fato, de toda a sociedade, representativo de toda a sociedade, né? Quando é de uma fração de classe. E aí você tem a outra fração de classe. E aí vocês poderiam questionar, tudo bem, mas se uma classe tem poder, qualquer que seja a fração dela, quem que essa outra classe influencia para não ligar que o patrimônio seja derrubado? As pessoas que estão desempregadas, as pessoas precarizadas, as pessoas de bairros afastados. Elas vão achar bom isso, né? Vão dizer que é mais emprego, oportunidade de emprego, porque elas não estão bebendo dessa mídia que dialoga ali com a intelectualidade, elas não estão interessadas em questões do arte de curso, que se é arte de curso, é arte... Não estão interessadas nisso, porque não bebem dessa ideologia, tá certo? Bebe de uma ideologia justamente daquela fração mais do investimento, do emprego, esse desenvolvimento no sentido mais limitado, né? Do capitalismo predatório, né, Tiago? Do capitalismo predatório, perfeito, do capitalismo predatório. Né? Então você tem, por um lado, você tem uma burguesia mais tradicional, né? E o seu campo de influência, que é a universidade, são os estudantes de arquitetura, museologia, jornalismo, né? Que vai protestar, que vai achar ruim, que vai dizer que, olha, é o nosso patrimônio e tudo mais. E você vai ter uma outra fração que vai dizer, tem que derrubar mesmo para construir, para gerar comércio, mas é uma disputa ali de frações da burguesia, né? Da burguesia. Uma burguesia mais em decadência, que é essa burguesia mais tradicional, que estava ligada mais a um poder colonial, que vai perdendo poder, e uma burguesia mais contemporânea, uma burguesia desses novos ricos. Tem um livro do Chico Buarque que é muito bom, que é O Leite Derramado, que é quase como se fosse um monólogo, né? Ele fala o tempo todo sozinho, eu nem sei se é considerado um monólogo, porque ele fala com outras pessoas, mas não aparece a fala das outras pessoas. Ele falando assim, agora chegou fulana de tal aqui, a enfermeira do meu quarto. É tipo um senhor no leito de morte fazendo reflexões sobre a vida. Ela tá dizendo isso, não sei o quê. É só ele falando, né? Não tem o diálogo direto das outras pessoas. Mas existem outras pessoas na cena. E esse cara vai refletindo sobre... Ele era de uma família tradicional, uma família rica e tudo mais, e como essa família vai entrando em decadência ali com o passar das décadas, o passar dos séculos, né? Então ele vai lembrando do pai, do avô dele, aí você já bota 200 anos para trás, vai lembrando do filho do neto, aí você bota os dias presentes. Então ele está fazendo essa reflexão são 300, 400 anos ali na conversa, que pega o corte temporal dele, dependendo de para onde ele puxa, para o neto ou para o avô, evidentemente, que não está mais vivo, né? Então, e fala um pouco isso, né? Dessa decadência dessas famílias que não souberam entrar, se inserir num capitalismo mais contemporâneo, numa lógica mais de capital financeiro mesmo, financiarização, etc. Né? E acabou o dinheiro se esgotando, gastando. As estruturas de ganho foram se dissolvendo, como a escravidão,
não souberam, muitas vezes, modernizar essa estrutura de exploração, né? Porque a escravidão é uma estrutura de exploração dentro de uma fase do capitalismo, e hoje existe outra estrutura de exploração dentro da fase do capitalismo. Se é uma família ali, numa passagem de geração, não soube fazer essa adaptação, acabou perdendo poder, não é? Como é, Adriano, o cara lá o Leopardo, né? Acho que é isso, né? Tinha o Visconti, do Conde de Salina, o Tancredi, né? personagem. Hã? Acho que é o Tancredi, né? Se não me engano. O sobrinho do Conde de Salina, que é o personagem principal, Tancredi, que é Tancredi, isso. interpretado pelo Alain Delon. Sim. Tancredi e o tio dele é o Conde de Salina. Então, aí ele diz que é preciso mudar para que as coisas permaneçam, né? Então, se essa fração não soube mudar, as coisas não permaneceram para elas, pelo menos. Nesse sentido está a questão da disputa do território, do que representa essa tradição, né? Do que representa esse patrimônio. É uma disputa de dizer, olha, nós é que dizemos a todos o que são. Nós aqui na cidade é que temos o poder de dizer o que é a cidade. O nosso patrimônio, o que nos representa, a minha casa representa toda a cidade. O nome da minha família representa todo o estado. A minha família representa todo o Brasil, no caso dos Bragança, por exemplo. Né? O nosso patrimônio, a nossa história é a história do país. Então, esse processo é um processo de imposição, de dominação. De dominação. E como tem esse caráter disfarçado, é propriamente ideológico, né? A ideologia, ela sempre está de um modo ou de outro disfarçada de não ideologia. Se ela tiver explícita, de modo claro, desenhado, não é ideologia. A ideologia ela precisa de artefatos que simulem naturalização, que simulem universalidade, quando na verdade esconde ali o que é de uma determinada classe, o que é um processo de dominação, o que é um processo de exploração, etc, etc, etc. Da mesma forma que um trabalhador, né? Quando se fala assim, pô, mas a gente não tem mais a escravidão, e os trabalhadores eles são livres para, simplesmente, se não estiverem satisfeitos, pedir demissão. Né? Ora, se você acha que é uma opção viável a pessoa não ter como comer, como se isso fosse uma decisão, é um conceito muito estranho de liberdade. Mas é o conceito que prevalece, né? Como se as pessoas, não, o sujeito está trabalhando ali de segunda, sábado, está ganhando 1.000 e pouco, nas condições piores possíveis, está arriscando a vida às vezes. Imagine em São Paulo, né? Imagine o entregador em São Paulo de bicicleta. Está lá em São Paulo de bicicleta. Entregando lá o dia todo para ganhar uma miséria. Não, mas ele escolheu isso, ele é um empreendedor. Então, é óbvio que a ideologia ela se traveste de algo universal, de lógica, de que é algo que é comum a todos. Não. As ideias, os conceitos, o patrimônio, ele tem uma classe ou uma fração de classe. Né? E existe por uma determinada razão dentro do processo de luta de classe. E ele é derrubado também dentro de um processo de luta de classe. Está aí a casa que caiu. Não é? Da mesma forma, o antigo Machadão também. Né? Quando ele foi derrubado, tinha uma questão simbólica das elites que o levantaram. Só que a gente tiveram um poder suficiente para mantê-lo de pé diante da modernização do futebol, com os estádios no padrão FIFA, etc, etc. E aí veio abaixo e surgiu e foi construído o Arena das Dunas. Então, o patrimônio reflete as lutas sociais e muitas vezes o poder de frações dessa classe. Né? Quem ergueu o Machadão teve ali o seu auge de poder nos anos 50. Mas nos anos 2000 já não tinha força política suficiente. Se tivesse, o Machadão ainda estava lá. Tinham construído, como eles sugeriram na época,
o estádio lá. Tudo bem, deixa o Machadão aí e constrói outro estádio padrão FIFA para receber a Copa do Mundo. Mas não foi possível, porque não tinham força para isso. Né? Não é que também são pessoas que estão aí com a cuia na mão, mas comparada com essa nova burguesia investidora e tudo mais, dos anos 2000 ali, né, na época da Copa do Mundo, não tinha a força equivalente. Só tenho que responder rapidinho aqui. Bom, deixa eu ver. Adriano, eu acho que é isso. Que poderia falar também do Raymond Williams, né? Eu acho que o Raymond Williams e o Eric Hobsbawm tem dois conceitos interessantes para a gente pensar alguns pontos que a gente colocou aqui, né? De tradição inventada e tradição seletiva. Tanto o Hobsbawm quanto o Raymond Williams, nesses dois conceitos diferentes, eles pensam um pouco isso, né? De que existe uma tradição que aquilo que eu falei antes, né? Que ela vai buscar nas lutas do presente, no sentido seu de afirmação no presente, elementos do passado. E aí ela usa seleção, ela vai recortando o que é interessante e o que não é interessante. Daí que vem o processo de tradição seletiva do Raymond Williams, né? E o Hobsbawm, com o Ranger, eles escreveram um livro que é A Tradição Inventada. É muito interessante também, mostra como as nações elas são novas, né? E criam uma camada patrimonial, histórica e de tradições cultural que remete a um passado mais distante do que ela mesma. Né? Então, esses países todos foram formados ali no século XIX, mas você chega no inglês, o sujeito pensa que tinha alguém lá criando o fogo pela primeira vez e já tinha alguém se achando inglês ali no meio, né? Tem essa coisa de você pegar uma tradição e dizer, olha, ela se perde no tempo, a gente está aqui desde tempos imemoriais, se perde no tempo, que é você pegar elementos e dar um caráter mais antigo do que esses elementos tinham, distorcendo esses elementos, pegando coisas que não tinham nada a ver e colocando como se fossem outras coisas, etc, etc. Né? E esses países todos são mais novos que o Brasil, esses países da Europa, né? Porque eles se formaram no final do século XIX. E a gente, bem ou mal, está se formando aí desde o século XVI, em certo sentido. Talvez em outro sentido mais próximo, pelo menos no início do XIX, né? Com o processo de independência política de Portugal. E muitos deles se unificaram no final do século XIX e colocam tradições muito antigas. Então, mostra como esse processo de patrimônio, de cultura, de objetos musealizados, respondem a grupos de poder em disputa, né? Selecionando elementos do passado, ressignificando esses elementos do presente e imaginando, projetando aquilo para o futuro. Não só para si, mas colocando os seus interesses e a sua lógica de perceber o mundo como sendo universal e natural. Né? Sempre foi assim, é de um tempo muito distante, e isso representa todos. E aí é que reside o processo ideológico da questão patrimonial. E a mídia tem dois pontos que a gente pode ligar nisso aí, a questão do jornalismo. Que a mídia tanto recebe essa influência, como eu coloquei, nesse ponto, veja, gente, é nesse ponto. É claro que se você for ver editoriais do Estadão, da Folha, etc., eles estão sempre defendendo concepções liberais de economia e tudo mais, né? A favor do teto de gastos, sempre nesse sentido, né? O que lembra uma burguesia muito contemporânea. Mas eu estou falando no ponto da arquitetura, do patrimônio, eles se ligam sempre a uma burguesia mais tradicional. Tá certo? Então, é interessante notar isso. Quando eu falo que essa imprensa se liga a isso, eu não estou falando que ela que ela é de um campo político, por exemplo, de direita clássico, como ela poderia supor, né? Que
que tinha suas diferenças com o liberalismo, como a gente via no início do século, na primeira metade do século XX, né? 3 forças políticas ali em conflito, 3 grandes forças políticas, né? O liberalismo, o comunismo e o nazifascismo. Então, a imprensa contemporânea ela se harmoniza muito bem com as ideias liberais. Eu estou falando no ponto da questão patrimonial, né? De uma derrubada de um casarão desse, coisa nesse sentido, se liga a essa fração burguesa mais clássica, mais ligada ao Brasil colonial e tal, tá certo? E o outro ponto é que a própria mídia hegemônica, ela é em si uma empresa, né? Ela é em si formada por ela é em si uma empresa. Ela não é que ela só sofre influência não é só que ela sofre uma influência de uma fração da burguesia. Os frias, né, os marinhos, eles em si são empresários, fazem parte, e agora de modo geral, sem pensar em fração, fazem parte do empresariado brasileiro, né, da classe dominante. E daí está a necessidade, então, da gente avaliar, a partir dessa museologia contemporânea, a partir dessas reflexões de caráter histórico e sociológico e museológico, a compreensão do patrimônio e do papel da imprensa nesse patrimônio, levando em consideração o processo de luta de classe, né? Enfim, acho que seria agora abrir para a gente dialogar sobre o assunto, Adriano trazer as considerações dele, vocês também. É isso, Tiago. Obrigado pela excelente contribuição para nós, que predominantemente aqui nessa turma somos de jornalismo, e você traz elementos, né, uma contribuição que não, como eu havia falado no início, a gente não discute muito no nosso curso, né, por questões óbvias, enfim, a gente não se dedica, né, a esse tipo de abordagem, mas que né, fundamental para que a gente entenda como é que essas coisas se relacionam, porque frequentemente, né, eu acho que, assim, você, inclusive, fez uma ótima análise, inclusive, não só da questão do patrimônio cultural, da relação com as classes sociais, etc., mas também você já estabeleceu o link com o jornalismo, né? E é interessante, gente, para todos nós, não só para mim, para Tiago, mas para vocês também, e o tempo todo nós vemos, assim, na mídia hegemônica, sobretudo, mas também repercutindo nas redes sociais, essas notícias sobre destruição do patrimônio histórico e cultural, né? E aí o que acontece? E dentro desse âmbito, a imprensa, claro, que faz aquela, né, enfim, coloca fotos do antes e o depois, a gente viu aqui durante a fala de Tiago, né, e postam o antes, como era o prédio, como agora está o prédio, etc. Claro que nem eu, nem Tiago, nem qualquer pessoa em sã consciência vai defender né, tal destruição, claro que não, né, nosso interesse é problematizar o fenômeno, né? Então, o que foi que eu e Tiago observamos durante as nossas conversas para a construção desse texto, né? Nós observamos que aquilo que era repercutido na imprensa, na verdade, se trata, né, sempre de um embate entre 2 grupos sociais, né? Na verdade, que fazem parte da mesma classe social, só que essa classe social, ela ela é dividida em 2, pelo menos nesse âmbito, né? 2 pontos de vista, vamos dizer assim. Aquele grupo, né, que a gente chamou de mais tradicionalista, né, um grupo tradicionalista, que não, tem que ser preservado, tal, porque esse casarão tem o nome do meu trisavô, ou esse casarão... então, como o Tiago mesmo falou, né, você vê pessoas defendendo pessoas assim que os antepassados foram marginalizados, segregados,
e a pessoa, não, temos que preservar uma obra que até pertenceu a um senhor de escravos, enfim, a alguém da classe dominante do local, né? E você tem outro grupo, né? Repito, da mesma classe social, que nós chamamos nesse texto de grupo moderno, que seria o grupo que não liga para a tradição, que é menos formalista, que é menos tradicionalista, que é um grupo muito mais focado apenas no capitalismo, né, no ganho financeiro imediato, no lado mais selvagem do capitalismo, né, que quer fazer dinheiro com aquele espaço. Quando, a partir do momento em que o prédio é derrubado, no caso aqui da nossa conversa, o casarão né, posto abaixo, eles querem transformar aquilo num condomínio, né, e ganhar dinheiro com isso, vender o terreno para uma construtora, para que se faça um condomínio, quer transformar até num estacionamento, né, sobretudo se tiver numa região que o estacionamento, né, as vagas para automóveis são muito difíceis de serem concedidas. Então, eles destroem aquilo ali e acaba, sobretudo quando o imóvel não é tombado, né? Quando o IPHAN, né, não tomba, fica mais fácil de ser demolido, e mesmo quando o IPHAN tomba o edifício, o que é que eles fazem? Tiago, algumas pessoas já me falaram que os donos desses imóveis, o que é que eles fazem? Eles destelham o prédio para começar a chover dentro, para começar a ter infiltração, para começar a nascer vegetação, árvores, né? E como eles não podem derrubar o prédio, porque ele está tombado, mas aí o que é que eles fazem? Eles deixam a natureza agir e até que o prédio fique em ruínas. Quando o prédio está em ruínas, eles recebem autorização para derrubar o prédio. Afinal de contas, ele foi praticamente destruído pela natureza, né? E demora mais, mas eles conseguem exatamente o que eles querem, que é tirar aquele prédio do caminho para poder fazer algum tipo de empreendimento, né? Uma farmácia, um estacionamento, um condomínio, né? Então a gente viu essa tensão entre esses dois grupos. E no caso... Rapidinho, Adriano, e às vezes paga a multa, né? Paga. Quanto é o prego aí que vai gerar? É tanto, eu vou lucrar tanto. Pronto. Perfeito, Tiago, bem lembrado. Nesse caso, gente, do casarão em Petrópolis, que eu conheço bem, porque quando eu ia trabalhar no centro, há muito tempo atrás, eu passava todos os dias em frente a esse prédio. No caso desse prédio, né, desse casarão, que é arquitetura colonial, foi muito repercutido na imprensa aqui em Natal, e, salvo engano, começaram a derrubar, entraram com pedido na sexta-feira, 5 horas da tarde, né, para destruir o prédio, e o serviço já começou no sábado, de manhã, né, e teve uma multa, porque eles não receberam autorização, né, não era tombado, porque se fosse tombado não poderia de jeito nenhum, mas receberam a multa da prefeitura. Só que o que é que tem nesse prédio hoje, no lugar? Uma farmácia. Então, veja, um dia de lucro dessa farmácia dá para pagar essa multa 100 vezes que receberam, sabe? Então, assim, paga a multa e tchau. É como se fosse um imposto. Né? Você paga aqui esse imposto e você resolve o problema e começa a ganhar dinheiro com aquilo ali para sempre. Né? Então, dado o embate desses grupos, o que é que a gente pode dizer sobre o papel da imprensa, né? É que a imprensa acaba servindo como ela acaba sendo cooptada e servindo, né, como uma espécie de porta-voz desse grupo mais tradicionalista, né, desse grupo sobre a preservação. É algo que até fica feio, né? Imagine um meio hegemônico defender a destruição de um patrimônio cultural. Inclusive, pode ser até que donos de tais meios estejam envolvidos na destruição
desse patrimônio por laços familiares, por questão de sociedade, mas, assim, não fica legal você colocar no jornal que, olha, tá ótimo a destruição desse prédio histórico e tal. Pois não. Uma coisa que alguém ia falar, não? Acho que por enquanto não. Uma coisa que me ocorreu agora com a tua fala, que a gente pode até, quem sabe aí no futuro, quem sabe não, vamos fazer isso, vamos transformar isso num artigo, né? Que esse jornal, como você falou, que vai se constranger e não vai concordar com a destruição do patrimônio e tal. Quando esse patrimônio é derrubado e vem uma loja, seria legal a gente fizesse esse acompanhamento de ter uma propaganda lá no jornal daquela loja que ficou no lugar do casarão derrubado, né? Exatamente. Casas Bahia, não sei o que e tal, pá. Tá. Aí tá lá sem constrangimento nenhum, né? A propaganda. Interessante observar isso, Thiago. Da mesma forma que o jornal, numa data pretérita, se posicionou contra aquilo ali, ele acaba fazendo a publicidade, né, difundindo a publicidade daquele empreendimento que substituiu o prédio histórico. Né? E de quem mandou derrubar. E de quem mandou derrubar, exatamente. Os paradoxos, as contradições da imprensa. Né? E porque no final são do mesmo grupo, né? Exatamente. No final é tudo negócio, né? Como você bem observou, é tudo empresa. Né? Então, gente, de forma assim, concluindo, o que fica como reflexão sobre isso é o seguinte, é que a gente vê, inclusive na repercussão nas redes sociais, né? Algumas pessoas mais velhas, sobretudo, que prédio foi derrubado, que caos, né? Que país é esse que não tem memória, né? Aquelas frases feitas que todo mundo aqui já deve conhecer, né? Barbárie, etc. Claro, sim, concordo, é lamentável, e nós aqui não discordamos disso, né? É muito triste você ver, né, a herança cultural sendo apagada dessa maneira. Mas, porém, contudo, todavia, dentro do âmbito dessa problematização que a gente está fazendo aqui, nós não podemos nos esquecer que é muito difícil você ter um paraíso de preservação cultural, histórico e cultural, num meio que é um caos social. Isso é muito complicado, né? Então, como é que nós vamos preservar patrimônio cultural, patrimônio histórico, casarões, monumentos, né? Como é que a gente impede que o cobre de estátuas, né, seja roubado, placas comemorativas de cobre, né, sejam roubadas, se o meio social onde esses monumentos, né, e esses casarões se localizam é um caos social, né? Então, assim, o que é que se propõe, né? Que aquelas, muitas vezes as famílias, né, que vão lá e roubam aquele cobre para poder derreter e vender, enfim, fazer dinheiro com aquilo. Elas devem passar fome e não vender aquele cobre que está ali à mão delas. E tenham em mente, gente, que essas pessoas elas não têm uma noção, né, elas não foram instruídas adequadamente, né? Então, assim, elas não têm muita noção da importância ou não da preservação de um patrimônio cultural histórico. Elas estão com fome, elas existem ali, estão com fome, né? E não é só para, como muita gente preconceituosa fala, fizeram isso para fumar crack, né? Para se drogar e tal. Não, né? Tem pessoas que são marginalizadas socialmente que vão lá, roubam, né, bustos, placas de bronze, aí derretem, né, para vender o cobre, né? Então, eu creio, assim, que a partir do momento em que a gente possa consertar socialmente o país, você tem uma diminuição, assim, drástica desses acontecimentos, né? Por quê? Porque numa sociedade menos desigual, e estamos falando de países capitalistas, né, dentro do âmbito do capitalismo, sociedades capitalistas menos desiguais, o patrimônio, seja ele privado ou público, tende a ser mais respeitado. Né?
Então, é isso, sim. A gente tem que entender essa parte, né? Não é uma questão de apenas... É muito difícil. Você vai colocar o quê? Você vai fazer um monumento de bronze e colocar policiamento 24 horas, um policial assim do lado do monumento, 24 horas ali, fazer o quê? Câmeras de vigilância? Quem vai tomar conta de todas essas milhares de câmeras, né? E será que a patrulha chega a tempo da retirada do monumento, né, do local? Quer dizer, é muito, muito difícil, né, fiscalizar tudo isso. Então, nós temos que ter em mente isso. Sempre, gente, independentemente do que você analise, sempre tem em mente a questão de classe, né? Eu digo sempre aos meus alunos, né, e sobretudo aos meus orientandos, não importa o que você faça no âmbito das ciências humanas e sociais, não nos esqueçamos que o jornalismo faz parte das ciências sociais, né? Não importa o que você faça no âmbito das ciências humanas e sociais no geral, ou do jornalismo especificamente. Se você não leva a questão de classe em consideração, aquilo que você fez não tem valor científico. Tá? Não tem valor científico. Qualquer coisa que você... Eu não me refiro a algum trabalho que você faça na área de protozoários, não sei, enfim, na área se bem que, se você for falar de transplante, se você for falar de doenças, você vai ver que certas doenças tendem a aparecer mais em comunidades pobres do que em comunidades mais ricas, né? Veja, eu me refiro às ciências humanas e sociais, mas talvez, em todas as áreas, se você não leva em consideração a situação de classe, aquilo que você produziu não tem valor científico. Inclusive na arquitetura, inclusive na engenharia civil, né? Você tem aquela engenharia civil que é feita para pessoas das camadas privilegiadas e aquela engenharia civil que é feita para as camadas mais pobres, né? A habitação popular, por exemplo, né? Então, talvez até na matemática, em qualquer área, por mais exata que seja, né? Por mais cálculos que ela tenha, por mais abstrata que ela seja, também passa a não ter valor social, valor científico, se você não leva em conta a questão de classe, né? Sobretudo, num país socialmente desigual, tá? Hudson, por favor, pode falar. Tá dando para escutar direitinho? Perfeitamente, Hudson. Eu estava olhando o que você falou agora, né? E você disse que tem basicamente dois segmentos sociais da sociedade que levaram essa pauta em discussão, né? Que foram aquelas pessoas que iam muito para a questão do capitalismo, as questões econômicas, e outros que na preservação da história, da cultura e da arte do casarão, né? Aí eu pensei muito bem sobre um outro grupo, que seria as pessoas que não têm acesso à moradia, por exemplo, e as pessoas que têm esse acesso negado pelo próprio Estado, e a questão dos movimentos sociais, principalmente aqueles em bairros de favelas, para garantir esse acesso. E eles utilizam muito desses monumentos que são ditos e não têm uma função social, ou muitas vezes são tombados pelo próprio Estado. E eles usam desses lugares para servir de abrigo, servir de moradia para essas pessoas que têm esse direito de som negado. Então, eu encaixei também esse outro grupo, que seria muito importante, e eu acho que cabe nessa questão também, né? Exatamente, Hudson. Perfeitamente, cabe sim. Tiago, você queria fazer algum comentário sobre a fala do Hudson? Também eu queria falar algo antes que tu comentou, quando estava dizendo assim, vai fazer o que com o monumento? Vai colocar câmera, vai colocar vigilância 24 horas? Isso é muito contraditório, né? Porque a função do monumento é representar aquela comunidade na qual ele está inserido, né? Exato. Aí o negócio está lá para representar você, mas tem que se proteger contra você mesmo que está representando. Então, alguma coisa de errado não está certa, né? Os representadores têm que paramentar a representação para que ela seja protegida dos representados. Pois é,
há algo errado aí. Isso da linha do Equador nesse aspecto, né? Assim, Com relação Pois a isso, de Hudson, concordo, né? Existem várias dinâmicas que a gente pode, e grupos, né, e frações que a gente pode ir refletindo sobre esse tema, né? A gente viu a questão de quem estava ali defendendo e quem estava querendo botar abaixo. E de onde essas ideias radicalmente se encontram, na raiz delas, né? De onde vem a ideia da preservação, de onde vem a ideia da destruição, que se encontram ambas, né, em frações da classe dominante. Era mais ou menos essa a arquitetura do texto, né? Mas essa questão aí que você trouxe é muito importante e com certeza tem muito a acrescentar no debate. Larissa colocou aqui um comentário, quantas famílias, né, ela falando aqui do prédio que pertence ao FRN, né, antiga Faculdade de Direito, que é lá ali ao lado do Teatro Alberto Maranhão, né, quando as famílias desabrigadas ocuparam o prédio da antiga Faculdade de Direito, né, que a gente tem né, houve toda uma repercussão, quer dizer, o prédio estava abandonado há décadas e décadas e décadas, e ele foi muito divulgado, assim, melhor dizendo, ele foi muito repercutido, né? A situação dele repercutiu muito na mídia quando você teve lá o processo justamente de ocupação, né, por famílias sem teto daquele espaço, né? Que inclusive já foram retiradas de lá e tal, porque o UFRN tem um projeto de construção de um memorial, né? Naquele prédio. E, né, e isso é interessante, né? Assim, é curioso como as ocupações elas deixam as pessoas muito indignadas, né? Ocupações de pessoas que não têm onde morar, né? E de repente ocupam certos prédios que estão sem função social nenhuma, e de repente você tem toda uma repercussão realizada por pessoas que todo mundo tem em sua casa, né? Seu teto, e acham um absurdo que aquele prédio tenha sido ocupado por famílias sem teto, né? Tá certo? Sim, Tiago, vai ficar disponível, sim. Com certeza. Gente, então, alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Alguma questão? Arthur? Só mais um outro Pois é, comentário. Hudson. Fica à vontade. E é uma coisa muito interessante, na verdade, que é sobre esse questionamento, né? Qual a função pragmática que um patrimônio cultural, um patrimônio ali histórico, ele tem? Por isso que ganha tanta força essas falas de pessoas que dizem que é melhor derrubar aquele patrimônio para criar, gerar emprego, construir um outro empreendimento ali, em detrimento da preservação da cultura, da preservação da arte e das questões patrimoniais do Estado. Então, é muito interessante observar essa questão, sabe? Porque elas perdem força na medida que a gente pensa na questão pragmática, porque, pô, falando pragmaticamente, é bem mais importante, sei lá, construir emprego do que ter um patrimônio ali que basicamente não serve para nada. E de que muitas das vezes as pessoas nem conhecem onde veio aquilo, e que muitas das vezes as pessoas não têm nem o ensino e letramento para saber o que é aquilo. Exatamente, Hudson. Inclusive, em algumas cidades que eu visitei, né, já visitei, inclusive, no Brasil, a cidade, assim, mais próxima de nós, assim, claro que a gente tem algumas iniciativas em Natal, temos, assim, algumas iniciativas também em João Pessoa, em Recife, né, sobretudo, mas, assim, em cidades menores, inclusive, mas também de importância histórica, tem uma cidade em Alagoas, bem interessante, chamada Penedo, que fica na foz do Rio São Francisco. É uma cidade não muito grande, né? Uma cidade média para pequena, da época do colonial, inclusive, a origem dela. Não sei se alguém aqui já esteve lá, mas se não esteve, eu recomendo, né? Assim, pelo menos para você visitar o Velho Chico, né? Ver como é que é e tal, pessoalmente. E essa cidade ele fica em Alagoas, você tem o São Francisco, e do outro lado fica
o território do Sergipe. E lá, o que eles fazem? Eles seguem uma preservação histórica, né? Porque é uma cidade que tem muito prédio, inclusive da época colonial, né? E do século XIX. Então, eles preservam a fachada, né? E dentro do prédio dá uma função, né? De alguma coisa, de uma loja. Eu vi lá, por exemplo, ruas e ruas, que a fachada é toda preservada, e dentro você tem lojas de lanchonete, lojas de celular, funcionando dentro. Eu não conheço exatamente como as leis que regem creio que são leis municipais, baseadas em legislação federal, talvez seja isso. Eu não sei bem que leis regem esse tipo de usufruto desses imóveis. Mas, assim, não deixa de ser uma ideia interessante, né? Porque você cria um paradoxo aí, né? Você tem um prédio culturalmente importante, histórico, muitas vezes o estilo que ele se encontra é um estilo totalmente preservado, né? Se quer um prédio em arquitetura eclética, ele realmente é um prédio todo em um determinado Art Deco, Art Nouveau, Bauhaus, então, completo em um estilo determinado. Só que aí você tem um problema, né, um paradoxo, que é o seguinte: quem é que vai manter aquele prédio, né? Vocês sabem que quanto maior um prédio desse, mais caro será mantê-lo, né? Sem você receber nada. Quem é que vai manter aquilo, né? Esses prédios vão ser do governo, né? E o governo vai manter como se fosse um museu a céu aberto? Não, eles são privados, ok. Mas aí, aquela pessoa que é dona desse prédio vai ficar tirando dinheiro do bolso e pagando a restauração, porque o prédio precisa ser restaurado, né? Num prédio você tem problemas de infiltração, você tem goteiras, né? Você tem, de repente, uma parte do teto, até pela idade dele, cai, né? E começa a ter problemas. Então, assim, quem que vai pagar por isso? Se ele for privado, de que dinheiro, né? A pessoa vai tirar dinheiro do bolso e ficar gastando e pagando aquilo que vai ser só um ícone sem função, né? Então, essas iniciativas de preservação da fachada e liberar, na medida do possível, a parte de dentro para fazer lojas, até deixar, em alguns casos eu vi que até a divisão interna é preservada, né? Na medida do possível, então preserva a parte interna também, de acordo com a importância de cada prédio, né? E eu acho isso interessante, né? Também é uma forma de preservar. Então, por exemplo, esse prédio que vocês viram, né? Vou só aqui projetar de novo, só para vocês. A gente já está terminando, gente. Só para vocês verem aqui do que eu estou falando, né? Esse prédio aqui, aqui em Natal, o que é a farmácia que foi construída no lugar desse prédio poderia ter feito? Ela poderia ter preservado toda a parte externa, toda a fachada do prédio, né? E pontualmente fazer modificações internas para poder ter a fachada dentro. Perdão, ter a farmácia dentro, né? Seria interessante isso. Repito, eu não sei exatamente como isso funciona em termos de legislação, mas, assim, eu conheço casos que eu já entrei nos prédios, já conversei com pessoas que participaram disso. Então, é uma opção. Só que o que acontece? Aí, Tiago, a gente entra noutra conversa, que é essa questão da modernidade, que é o desprezo por aquilo que é considerado velho, ultrapassado, né? Então, vamos derrubar esse prédio e construir uma fachada sem graça, uma fachada mais contemporânea, com aquelas placas imensas, assim, com fundo amarelo e letras vermelhas, né? Farmácia tal, né? Aquela coisa com aquelas marquisezinhas que se fazem, né? Nas farmácias, né? Olha que coisa interessante, né? Vocês sabem que os prédios de farmácia, eles são padronizados, né? Na medida do possível, geralmente eles são todos iguais, as fachadas. Mas olha só que interessante. Imagine o seguinte: a farmácia X, que tem as suas unidades preservadas, imagine que ela poderia simplesmente preservar essa fachada desse prédio, tá?
fazer a farmácia dentro e colocar na frente do prédio algo luminoso, discreto, assim, farmácia tal, farmácia X, ajudando a preservar o patrimônio histórico potiguar. Quer dizer, olha só que interessante. Eles poderiam usar a preservação desse prédio, os donos da farmácia que ocuparam esse terreno, podiam usar esse prédio como uma espécie de vitrine positiva da empresa, mostrando que eles também se preocupam com isso. Assim, olha, gente, a gente quer ganhar dinheiro, mas também não é só isso. É sobretudo isso. É praticamente só isso, né? Mas, assim, temos assim 0,0001% de interesse em preservar o patrimônio cultural. Então, essa iniciativa com certeza repercutiria, né? De repente atrairia até pessoas para tirar selfie, turismo, né? Pessoas de fora. Olha que interessante, a farmácia X, ela tem essa como é que se chama na área do marketing? É responsabilidade social, né? A farmácia tem responsabilidade social. Então, ela perdeu essa farmácia que deu lugar a esse prédio, uma oportunidade de ouro de usar essa iniciativa como algo a favor dela, da imagem dela, né? Eu estou aqui falando em termos justamente, né, que não é necessariamente uma área do jornalismo, mas é da comunicação no geral, que é o marketing, né? Não é isso? Isso poderia ter sido feito, gente. Mas não. Quer dizer, você veja a brutalidade de algo assim, né? Não, vamos botar vamos destruir, né? É algo brutal, é uma concepção brutal, assim, absolutamente brutal, né? Sem nenhum tipo de preocupação. Gente, vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta, algum comentário? Aproveitar a oportunidade? Não? Tiago, você gostaria de tecer mais alguma coisa? Dizer algo que você tenha lembrado agora, que você esqueceu de dizer? Fazer mais alguma consideração, no caso, a consideração final? Não, só reforçar mesmo o agradecimento, a oportunidade da gente ter essa conversa e da gente debater coletivamente esse tema, que é do meu interesse, né? É do nosso interesse, meu caro. E quando eu falo nosso, eu não me refiro só a mim, mas eu refiro aos alunos presentes, né, a turma que está presente. Recomendo, gente, modéstia à parte naturalmente, recomendo que eu já mandei o link para vocês, que vocês dêem uma olhada nesse texto, acho que vai ser interessante, no mínimo, né, para a formação de vocês enquanto futuros jornalistas, né? O texto se chama Notícias do que Seríamos Nós, Patrimônio Cultural, Classes Sociais e Jornalismo, tá? Nós vamos fazer um desenvolvimento desse texto, assim, ele está aí como um pequeno ensaio, né? Mas em breve, já no próximo ano, nós vamos desenvolver algo mais problematizado, mais aprofundado, né? Com vistas à publicação, tá certo? Nos baseando naquilo que a gente já esboçou aqui nesse texto, tá? Então é isso, eu queria agradecer a Tiago, né, por ter dedicado o tempo dele, né, a conversar conosco aqui, e queria agradecer a vocês também, né, tá, pela presença, e só um minuto.